Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Chegamos ao último dia deste primeiro mês do ano de 2025 e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de dia e de noite, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. E deita grandes ramos a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do primeiro mês. Janeiro passou rápido, Passou rápido. Costuma demorar a passar, achei que passou rápido. E refletindo que janeiro passou rápido, já foi embora o primeiro mês do ano. O que é que você fez de diferente, baseado no ano de 2024? Na sua relação com Deus? Conseguiu rezar mais? Você está mais próximo de Deus? Se tornou um cristão melhor? Está vivendo sacramentos? Está fazendo uso, leitura da palavra de Deus diária? Está rezando seu rosário, seu terço? O que mudou na sua vida? Já foi embora um mês. E aí a sua vida continua igual a tudo aquilo que você fez no ano de 2024, ou mudou? E aí, ao encerrarmos este mês, o Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus contando esta parábola. A vida, o reino de Deus, a vida é como a semente. Jesus, ele se utilizava do lugar onde ele estava e daquilo que era a realidade do povo para explicar o reino de Deus. Por isso que, em alguns momentos, nós veremos Jesus explicando o reino de Deus em parábolas, contando histórias sobre pesca, rede, barca, mar, peixe, porque era a realidade, o povo vivia com aquilo. Em outras passagens, nós veremos ele falando de ovelha, de pastor, de rebanho, de redil, porque era com aquilo que o povo ali naquela região lidava. E em outras passagens, como a de hoje, nós vemos Jesus falando de semente, de plantio, de colheita, de cultivo, de semeadura de sementes, porque era com aquilo que o povo trabalhava. Então, hoje nós ouvimos o Senhor dizendo: com que vou comparar o reino de Deus? É como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando lançada na terra, e quando ela morre, germina e cresce de uma proporção tamanho que dá uma sombra gigante, as aves vêm e fazem seus ninhos nela, é capaz de abrigar pessoas debaixo de si, na sua sombra, uma semente tão pequena. Assim é a palavra de Deus, uma vez lançada, e quando encontra terra fértil, ela cresce de tal maneira que nós não nos damos conta. Esta experiência de Deus já era para
você ter feito nesse primeiro mês de janeiro. Você fez? Você fez? Esta intimidade, essa aproximação com Deus, essa vida diferente, esse caminhar na direção do Senhor, esse crescimento espiritual, já era para ter acontecido. E ele se dá quando nossa vida é terra fértil, de uma maneira que nós não sabemos explicar. E aí é o início do Evangelho, quando ele diz, o semeador, ele lança a semente na terra e vai dormir. E dorme, no dia seguinte ele ara a terra, aduba, molha e vai dormir novamente. A planta, a semente lançada está ali, está acontecendo um processo que ele não está vendo, mas está acontecendo. Então, quando a palavra de Deus ela encontra em nós terra fértil, ela vai produzindo em nós, espiritualmente vai acontecendo aquilo que nós não conseguimos enxergar, o que não quer dizer que não está acontecendo. É por isso que nós precisamos viver a nossa vida no tempo de Deus. E aqui no início do Evangelho fica muito clara essa explicação de Jesus, não é? O semeador ele não consegue entender o que está acontecendo, ele não consegue ver a semente estar embaixo da terra. Mas não é porque ele não viu ainda surgir ali, a terra rachar e surgir ali as primeiras folhas, não viu raiz ali, não quer dizer que a semente não está morrendo para que ela germine. Está acontecendo o processo. A nossa vida é do mesmo jeito. Então não é porque você não está vendo, às vezes você questiona, não estou vendo acontecer nada, não estou vendo mudança nenhuma, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Deus está trabalhando, está operando, e aí é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer, não no tempo seu. E aí quando for o momento de você enxergar, perceber, trabalhar, aproveitar, usufruir, vai acontecer. Então que nós entendamos isso para não desanimar, porque senão podemos olhar, mas eu fiz tanto, e aí a pergunta que eu comecei a reflexão, talvez você tenha começado o ano diferente e chegue ao final desse mês se questionando, mas eu comecei diferente, eu mudei, eu rezei, eu busquei a Deus, o que eu não fiz em 2024, eu comecei esse 2025 fazendo, o meu janeiro foi diferente, e eu não vi resultado, as coisas só ficaram difíceis, só pioraram, não sei o quê. Talvez você traga consigo esses questionamentos. Calma, acalma o seu coração. Não é porque você não está vendo resultados que eles não estão acontecendo. No tempo de Deus você verá e terá a oportunidade de experimentar e usufruir da boa semente lançada. O que nós fazemos hoje, a semente que lançamos hoje, nós vamos colher. Mas como no processo da natureza, não é no instalar de dedos, não é no dia de amanhã, é num processo. Então que saibamos aguardar esse processo, que tenhamos paciência, que saibamos esperar que no tempo de Deus aconteça aquilo que precisa acontecer. Enquanto não acontece, nos mantenhamos fiéis, cuidando ali, adubando, regando, cuidando daquilo que Deus nos deu, para que realmente os frutos venham. Que nós tenhamos o cuidado, a delicadeza de cuidar daquilo que Deus está nos concedendo. Até o dia de hoje, até esse exato momento, a nossa vida, dom mais precioso que nós temos, saibamos cuidar dela. Chegamos ao final de mais um mês, do primeiro mês de um novo ano, e chegamos até aqui porque o Senhor nos permitiu. Saibamos então cuidar desse dia que está começando, desta semente que é a vida nossa, desta semente que Deus está nos dando, e cuidemos da melhor maneira possível. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.